Eu sou a professora Alessandra Zinsley e eu vou falar com vocês hoje sobre física na parte de elétrica, mais precisamente na parte de eletrostática. Bom, a física a elétrica se divide em duas partes, eletrodinâmica e eletrostática. A eletrostática, ela é a parada, é a parte que a gente vai ver força elétrica, campo elétrico, como que uma carga funciona. E o que é a eletricidade? O que é isso que passa nos fios da nossa casa, que faz com que a gente consiga carregar um celular, ligar uma lâmpada? Como que funciona isso? Bom, a eletricidade é o ramo da física responsável pelo estudo de quaisquer fenômenos que ocorram por causa de cargas elétricas. Então, esse é o momento que a gente vai estudar a parte elétrica, olhando até para um átomo, em repouso ou em movimento. O nome eletricidade deriva da palavra grega elétron, utilizada pelos gregos em referência a uma resina fossilizada proveniente de algumas árvores, o âmbar. Eles repararam que quando eles pegavam âmbar e atritavam, saía rainhos de eletricidade, de energia que chamava a atenção deles. Então, os gregos antigos perceberam que ao atritar o âmbar na pele de animais, esse material adquiria a propriedade de atração a pequenos corpos, como penas, tecidos, que é o que a gente acontece também quando a gente coloca a mão numa televisão, por exemplo, e sente que tem algo que está atraindo. A partir desses fenômenos de origem elétrica, começaram a ser estudados. Bom, a lâmpada, o ferro de passar, o chuveiro, a geladeira, computadores, motores elétricos são alguns dos exemplos do nosso dia a dia. Então, a matéria de hoje ela é bem focada em coisas do nosso dia a dia. Bom, começo com o que é uma carga elétrica. Vamos entender que o que a gente vai trabalhar do átomo. O átomo ele tem duas partes, né? Ele se divide em duas partes. Ele tem a parte da eletrosfera, que é onde estão os elétrons, e ele tem a parte do núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Existem outras partículas subatômicas, mas que não entram em questão agora para nós. Eu coloquei aqui para vocês como que o átomo é o modelo atômico atual. Qual que é o modelo hoje mais aceito? Então, o modelo mais aceito hoje é essa ideia de nuvem eletrônica. Então, eu tenho na eletrosfera os meus elétrons aqui espalhados e tenho o núcleo. Esses pontinhos é porque a gente não sabe muito bem ao certo aonde vai estar o elétron, pelo princípio da incerteza. E a gente está acostumado também a alguns outros modelos atômicos, e eu preferi, para a parte de elétrica, vermos desta maneira. Então, a gente coloca também a carga elétrica. Bom, qual unidade que vamos trabalhar com a carga elétrica? Com Coulomb. Coulomb é um C maiúsculo. E por que Coulomb? O Robert Millikan, um físico americano, ele conseguiu determinar qual seria a carga elementar, como se fosse a carga de um elétron apenas. E esse valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E é isso que a gente vai utilizar como carga elementar. Daqui uns 3, 4 slides, eu vou mostrar para vocês uma fórmula que eu vou precisar desse valor de carga elementar. Tá, mas tem que saber decor? Porque ter que ficar decorando um monte de valor? Não. Normalmente o exercício te dá. Quando você sabe decora, você tem um auxílio maior, mas é dado pelo exercício esse tipo de informação. E aí a gente vai ver os princípios básicos, os fenômenos eletrostáticos. A gente tem dois fenômenos, o princípio da atração e repulsão elétrica e o princípio da conservação das cargas elétricas. O que é o princípio da atração e repulsão elétrica? A gente sempre escuta a frase que os opostos se atraem. Para a física, essa é a verdade. Para a elétrica, precisamente, essa é a verdade. Como assim os opostos se atraem? Se eu tiver um próton e um elétron, eles vão ser atraídos. Carga positiva e carga negativa se atraem.
carga negativa com carga negativa se repele. E como fica isso? Eu vou mostrar para vocês, desenhando aqui no slide mesmo, a ideia do que eu quero. Então, por exemplo, se eu tiver uma carga positiva e uma carga negativa, o que vai acontecer? Essas cargas vão se atrair. Daqui a pouco a gente vai ver força elétrica e é por causa disso que eu consigo entender que elas se atraem, que elas se aproximam. Se eu tiver uma carga positiva e outra carga positiva, o que vai acontecer? Elas vão repelir. Então, elas vão fazer com que elas se afastem. Ah, tá. E se eu tiver uma carga negativa e uma carga positiva? Mesma regrinha do primeiro. Elas são opostas, então uma é positiva, a outra é negativa. Elas se atraem, certo? E isso daqui vai ajudar a gente a entender como que funciona a força elétrica. Ok. E aí depois vem o princípio de conservação das cargas elétricas, que eu coloquei aqui para vocês, Q inicial igual a Q final. Como assim? A carga inicial que eu tiver dos corpos num sistema vai ser igual à carga final que eu tiver desses corpos. Vamos supor que eu comece com 15 coulombs e eu tenho 3 corpos e esses corpos têm 15 coulombs. Legal. Como que vai ser depois que tiver interação entre eles? Ao final, no sistema, eu vou ter, posso mudar o tipo de carga, pode ser positivo no início, positivo um, negativo outro, mas a somatória deu 15. No final, a somatória vai dar 15 também. Isso daqui ajuda bastante a gente a entender como que funciona a interação entre as partículas elétricas. Por que que quando eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, o que acontece quando eu junto os dois? O que acontece quando eu atrito um papel com uma caneta? Por que que o papel fica grudadinho na caneta? Então, isso a gente consegue entender bem através do princípio da conservação das cargas elétricas. E a quantidade de carga elétrica de um corpo. Eu acabei de falar no que é a quantidade de carga, e anteriormente eu só mostrei. Eu falei, olha, o Q inicial é igual ao Q final. Agora como que eu vou quantificar isso? Bom, quem é o Q? O Q é a quantidade de carga que eu tenho. Quem é o N? O N é a quantidade ou de elétrons ou de prótons que eu vou ter. Então, esta parte aqui vai ser determinada no exercício ou vai ser o que eu estou procurando? Vamos supor que ele me fale que eu tenho um elétron, tá certo? E esse Ezinho? O Ezinho é a carga elementar, que a gente olhou aqui atrás e eu falei assim, é uma boa saber decor. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é o meu tal Ezinho, que eu vou colocar, então, aqui na frente para a gente poder calcular. Então, qual que é o valor do meu E? 1,6 vezes 10 a menos 19. E quantos elétrons eu tenho? Nesse meu exemplo, eu tenho um elétron. Então, é 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Qual que vai ser a carga de um elétron? A carga de um elétron vai ser este valor. Mas, professora, e se eu tiver 5 elétrons? Vou fazer 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tiver 100 elétrons, se eu tiver 1000 elétrons, se eu tiver 1 mol de elétrons, eu vou sempre multiplicar por essa carga elementar. Bom, e aí a gente tem o processo de eletrização. Eu dividi os 3 processos de eletrização. Inicialmente, a gente vai ver o por atrito. O por atrito é o mais legal de fazer, que dá para vocês até fazerem aí na casa, tudo, que é cortar papelzinho, pegar uma caneta e atritar depois um no outro, ou atritar o papel no cabelo, que a gente vai conseguir entender bem esse processo. Depois é o processo por contato, quando simplesmente eu vou tocar um corpo com o outro, e o terceiro é por indução. Bom, eletrização por atrito.
Aqui nesse desenhinho tem a lã e tem o âmbar. O âmbar mesmo que a gente falou sobre os gregos no começo da aula. Por atrito, o que eu tenho? Eu ainda não tenho corpos com carga. Eles estão neutros. Eles estarem neutros não quer dizer que eu não tenho elétron e não tenho próton no meu corpo. Eu já tenho os elétrons e os prótons, mas eles estão equilibrados, então ele está com carga zero. Aí eu peguei a lã e vou atritar com o âmbar. Como que eu atrito? Fazendo assim, certo? Atritei a lã com o âmbar. O que aconteceu após a eletrização? Eu reparei que a lã ganhou carga positiva e reparei que o âmbar ganhou carga negativa. Então, esta é a parte importante da eletrização por atrito. As cargas ficam opostas. Eu consigo atritar algo porque eu consigo fazer com que um seja mais positivo e o outro seja mais negativo. É como se a lã estivesse doando os elétrons livres que ela tem para o âmbar. Então, o âmbar fica negativo e como a lã doou, ela fica positiva. Mas, ela ficou com 15 coulombs, a carga da minha lã. E a carga do meu âmbar ficou menos 15 coulombs. Por que eu sei que se a lã ficou com mais 15 coulombs, o âmbar ficou com menos 15 coulombs? Porque vale o princípio inicial de que a carga inicial é igual à carga final. Então, como no início, o Q inicial total era zero, no final, o nosso Q inicial final também tem que ser zero. Então, é uma soma que vai fazer isso. Bom, só para falar mais uma coisa para vocês. Como que eu sei quem é o positivo, quem é o negativo? Como que eu sabia que a lã ficou positiva e que o âmbar ficou negativo? Através de uma fila que chama triboelétrica. Normalmente no exercício, ele te dá a fila da triboelétrica e ele te diz que é mais positivo quem está à esquerda e mais negativo quem está à direita. Bom, e aí, eletrização por contato. Como que funciona a eletrização por contato? Na eletrização por atrito, eu tinha que necessariamente ter dois corpos de cargas neutras. Agora, eu tenho que ter um de carga, um com carga ou positiva ou negativa, e o outro é neutro. Porque agora vai ser um princípio assim. Eu tenho um corpo com carga positiva, por exemplo, e eu tenho um outro corpo sem carga nenhuma. Eles apenas se tocam, eles entram em contato um com o outro. E aí tem um compartilhamento desta carga, os dois vão ficar positivos. E qual que vai ser o valor deles? A gente vai continuar valendo de que Q inicial é igual a Q final, então a quantidade de carga no início vai se manter. Se eu tinha 10 coulombs na minha carga A e 0 na minha carga B, a hora que eu juntar os dois, se eles tiverem a mesma dimensão, a mesma massa e tudo mais, vai ficar 5 para cada. Como que ficou esse nosso exemplo aqui que eu coloquei para vocês? Então, inicialmente, eu tenho um corpo com carga negativa. Da carga negativa, eu vou colocar um corpinho neutro, certo? Então, coloquei os dois em contato. Depois, separei os dois do contato. O que aconteceu? Os dois ficaram negativos. E continua valendo, eu vou lembrar isso bastante vocês, porque o exercício não vai te citar em nenhum momento que o início é igual ao final. Então, se aqui tinha menos 10 coulombs, agora vai ter menos 10 da mesma forma, certo? E assim que a gente voltar do intervalo, eu falo para vocês sobre eletrização por indução. Vamos tomar uma aguinha e já já eu volto.